Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É com prazer, mas muito prazer mesmo, que nesta noite estamos aqui para mais um culto no lar, que pela graça de Deus temos o privilégio de participar, tanto de forma presencial como em nossos lares. Temos entendido que o Senhor tem operado grandemente através da Rede Brasil, glorificando o seu nome na salvação de vidas, retorno dos desviados, milagres e maravilhas têm sido operados pela manhã, à tarde, à noite e até pela madrugada. O Senhor não cessa de trabalhar no meio do seu povo. Eu quero também agradecer publicamente ao meu pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, pela confiança de mais uma vez nos escalar para estarmos aqui na Rede Brasil, transmitindo uma singela palavra, uma reflexão bíblica para todos nós. Saudar aqui o nobre amigo evangelista Valber Gustavo, também presbítero Everton, os demais irmãos que estão aqui nos bastidores, os cantores também que usam o seu talento natural de boa voz para louvar e engrandecer o nome do Senhor, nossos irmãos das Libras, que tem essa tarefa aí de decodificar a mensagem para também alcançar os nossos irmãos que têm alguma deficiência auditiva. Meus amados, eu quero convidar a todos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, nós vamos ler apenas o versículo de número 12, que é muito conhecido nosso. Tem sido um texto que tem falado ao meu coração estes dias e eu acredito que também será uma bênção compartilhá-lo com você nesta ocasião. Enquanto você procura esse texto, eu quero enviar uma saudação especial a toda a área 17, os nossos irmãos que ali congregam em Timbi. Não é isso? Deus abençoe todas as congregações, Celeiro, Livramento, Timbi, Timbi Rua Maranguape, Viana 1, Viana 2, Sítio Viana. Deus abençoe todos os nossos irmãos que ali congregam. Deus seja louvado na vida de cada um deles, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 12, o texto bíblico nos diz assim: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus queridos irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, de quem nós somos inteiramente dependentes, eu quero compartilhar convosco deste texto e subordinado a um tema que veio ao nosso coração, queremos falar sobre o Deus que ajuda. Glória a Deus. O presente texto que acabamos de ler aconteceu historicamente no final, quero dizer, do período dos juízes. Período este que teve o seu início após a morte de Josué e estendeu-se até o último dos juízes, que foi o profeta Samuel. Para aqueles que têm convivência com a Bíblia, sabem que o período dos juízes não foi o período ou a fase melhor para Israel, mas senão de que foi uma fase espiritualmente cheia de oscilações. O povo havia entrado na terra prometida e distribuído as tribos, mas não haviam cumprido o mandato do Senhor. E o mandato do Senhor dizia que eles deveriam expelir os povos estranhos que ali estavam e jamais deveriam imitar as suas obras, pois Deus os havia destruído porque havia se enfadado de suas más atitudes. E se Israel caminhasse pelo mesmo caminho daquelas nações, sofreria a mesma punição. Apesar da solene advertência, o povo se desviou, não somente não expeliu os povos estranhos, como aliançou-se com eles e ainda imitou as suas obras más, as quais a primordial delas era a idolatria. E como punição, Deus permitiu que os próprios inimigos que não foram expulsos completamente se levantassem contra eles,
filisteus, midianitas, amalequitas e outros se levantaram ferozmente contra o povo de Israel. Nessa ocasião do texto que acabamos de ler, por exemplo, foram os filisteus que vieram contra o povo de Israel. O estrago foi muito grande. O povo havia se afastado da presença do Senhor e foram feridos inúmeros soldados israelenses em batalhas que se seguiram. 4.000 na primeira batalha e 29.999 soldados, pessoas foram mortas na segunda batalha. Israel não só perdeu o seu exército, mas Israel também perdeu aquilo que seria de mais importante para eles do ponto de vista espiritual e religioso, que foi a Arca da Aliança. E agora fragilizado, e agora distante de Deus, e nessa situação espiritualmente muito debilitada, o povo se chega novamente ao Senhor. E chega-se diante do seu líder, que na ocasião era Samuel, o último dos juízes, aquele que os judeus ou os teólogos chamam de a dobradiça, não é, que encerrou o período dos juízes e iniciou o período da monarquia. Um homem que nasceu por um milagre de Deus, um homem que conheceu de perto a voz do Senhor e foi confirmado como profeta, que quando foi solicitado pelo povo de Israel, ele então ofereceu um sacrifício e clamou em favor do povo que lhe pertencia. E quando ele clamou pela ajuda de Deus, Deus estendeu a sua mão de misericórdia em favor do seu povo. E então Samuel pegou uma pedra e a colocou, como diz o texto, entre Mispa e Sem, e ele a apelidou de Ebenezer, a chamou assim e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Este Deus que socorreu Israel num momento de extrema fragilidade, é o Deus que quer te ajudar esta noite. Nós enchemos os nossos pulmões de ar para te dizer que tu não estás à deriva, que tu não estás ao léu, que tu não estás como um barco sem sorte, sem destino, não é? À mercê das ondas deste grande mar bravio que é o mundo. Se tu clamares ao Senhor, se tu te achegares a Deus, tu irás contar com a ajuda do Todo-Poderoso. A Bíblia, ela nos mostra que Deus ajuda, e esse verbo ajudar significa auxiliar, prestar socorro. É uma expressão hebraica que significa dar apoio. Glória a Deus. Há pessoas que se apegam com as riquezas, há outros que se apegam com os amigos, com o prestígio da sociedade, se apegam com bens materiais, se apegam até mesmo com seus currículos, não é isso? Mas existe um momento na vida que nada destas coisas que eu citei e outras podem solucionar, podem ajudar, podem oferecer o verdadeiro socorro. Daí porque o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, a ajuda? Ele mesmo responde, naquele momento de desespero, brota a fé e ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia, ela não só afirma a existência de Deus, Gênesis 1:1 e outros textos, mas ela também afirma que esse Deus intervém na criação, não é isso? Como o Deus mantenedor da criação. Isaías 57:15, o profeta nos diz que Deus habita em um alto e sublime trono, mas também com o abatido e contrito de espírito. Ele nos mostra a palavra de Deus, está disposto a ajudar a criação, aos seres humanos que se achegam a Ele em busca de ajuda. Eu poderia ler com você, abra sua Bíblia comigo se puder, Isaías capítulo 41, versículo 10. Nós vamos ler ainda o 13 e o 14, mas o 10 diz assim, olha: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento
com a destra da minha justiça. Está vendo? Eu te ajudo. Ora, Deus está disposto a ajudar. Interessante que alguém, né, solta uma palavra aí no secular dizendo assim: eu fiquei ao Deus dará, como se Deus não pudesse dar. Deus dá, viu? Esse Deus dará não é um Deus inexistente não, que deixa você assim à deriva não. Se você clamar por ajuda, Ele está disposto a lhe ajudar. Versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O 14 diz ainda: não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Quando você tem pena de alguém, você não diz, né? Aqui no Nordeste a gente não diz: ei bichinho. Assim também Deus tem pena de ti, tem compaixão de ti. Ele te olha tentando vencer, tentando alcançar, tentando chegar, tentando superar com as suas próprias forças e não consegue, mas Ele está disposto a te ajudar. O bichinho de Jacó não está sozinho. Eu sou o Senhor que te ajuda, diz a santa palavra do Senhor nosso Deus. Agora, por que é que Deus ajuda e tem pessoas que não recebem essa ajuda de Deus? É porque é preciso tomar algumas decisões. Por exemplo, para eu receber a ajuda de Deus, eu tenho que clamar por ela. Eu tenho que ir em direção a ela e clamar em favor de sua ajuda. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 18 e o versículo 31, nos diz a santa palavra de Deus que alcança a ajuda de Deus quem clama. 18 e 31, sucedeu, pois que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. A amizade de Josafá com Acabe quase custa-lhe a vida. Numa batalha, confundiram ele com o rei de Israel, Acabe, e iam matá-lo. Mas quando ele se viu em apuros, ele pediu a ajuda de Deus. Oh, aleluia! Tu estás em apuros? Ergue a tua voz onde tu estás. Há um Deus no céu. Até mesmo aqueles que não creem, quando se vê em aperto, disse: há um Deus, que Ele me socorra. É este Deus que está disposto a te ajudar. Glória a Deus. Josafá clamou e aqueles homens que vinham para matá-lo, Deus os desviou. Glória a Deus. Se você clamar por ajuda, o laço será quebrado. Se você clamar por ajuda, a vida será acrescentada. Se você clamar por ajuda, Deus vai chegar como aquele que ajuda, como aquele que dá auxílio, como aquele que dá apoio. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus ajuda quem também faz o que lhe agrada. Tem pessoas que não recebem a ajuda de Deus porque estão de costas para Deus. Vivem na bebedice, na prostituição, na prática de coisas abomináveis. Como Deus vai ajudar uma pessoa que está contrária à sua vontade? Essas obras más destroem você e Deus não quer que você seja destruído. Por isso que Ele se aborrece. Porque é como ver um filho que está querendo colocar o dedo na tomada. Qual é o pai que vai deixar? Qual é o pai que vai ter prazer em fazer um negócio desse? De deixar que o filho se acidente? Assim também, quando você escolhe o caminho do pecado, você está escolhendo o caminho que vai te trazer mal e que entristece o coração de Deus, que só quer o teu bem. Mas quem anda direito, quem faz o que lhe agrada, quando clama por ajuda, Ele está disposto a ajudar. Ainda mesmo nesse segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, diz assim o versículo 6 e 7 a respeito de Uzias: porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus não sonegou ajuda. Agora, no dia que o coração de Uzias se engrandeceu,
que ele achou que porque havia inventado, não é, armas militares, seu exército bélico, não é, sob o seu domínio havia alcançado um grande número, ele pensou que era autossuficiente. E aí o Senhor não mais o ajudou. Mas quem busca por ajuda de Deus, Deus dá vitória contra os inimigos. Deus ajuda também quem espera nele. Você está esperando no Senhor? Salmo 146 e o versículo de número 5 nos diz a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. A sua esperança está posta no Senhor, então Ele é seu auxílio, Ele é a sua ajuda. Deus ajuda quem espera nele. Agora, escute lá, Deus ajuda quem clama, Deus ajuda quem anda segundo a sua vontade e quem espera nele. Mas existe um momento certo da ajuda de Deus chegar. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus ajuda quando nós não temos condições. Tem coisas que você tem condições de fazer. Você pode trabalhar e ter o seu dinheiro para sanar suas dívidas, para pagar quem você tem que pagar, trazer o sustento para dentro do seu lar. Isso aí Deus lhe dá saúde e você vai e faz. Agora tem coisas que a gente não tem condições de resolver. Tem situações que se levantam na nossa vida que elas são maiores do que nós. Aí é nessa hora, quando a gente busca a ajuda de Deus, que Deus chega para ajudar. O povo de Judá enfrentou uma situação que passou de sua capacidade, quando eles eram governados pelo grande rei Josafá. Josafá, que significa Deus julga. De repente chegou uma notícia de que aproximadamente a 50 quilômetros da nação de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, quero dizer, vinham os amonitas, os moabitas e os edomitas. E eles se amotinaram e vinham a peleja contra Josafá. E alguns viram e deram aviso: vem contra ti, da além do mar, uma grande multidão. Eles vêm a peleja. Foi um ataque surpresa. Josafá, por ser o rei de Judá, ele tinha um exército à sua disposição. Mas naquela hora, com aquele ataque surpresa, ele preferiu recorrer a uma ajuda superior. Ao invés de confiar no poder bélico, ele confiou no poder do Senhor. E ele apregoou o jejum em todo Judá e pôs-se a buscar o Senhor. E ali no pátio, mulheres, homens, velhos, jovens e até crianças estavam ali sem comer nada. Eles estavam em abstinência total de alimentos, buscando a ajuda celestial. E quando eles fizeram uma oração, o Senhor manifestou a sua glória. O Espírito de Deus veio sobre um levita chamado Jaaziel, que significa Deus vê. Deus vê, irmão, fica tranquilo. Ele saltou e com uma palavra profética, ele disse assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai em pé, estáis quietos e vede a salvação do Senhor. O Senhor pelejará por vós. O Senhor vai entrar nesta guerra. Vocês não vão fazer nada. É o Senhor quem vai pelejar no vosso lugar. Josafá acreditou tanto naquela palavra. Ele estava acostumado a ir para as batalhas e guerrear com a ajuda de Deus. Ou seja, era uma sinergia. Ele ia com a espada e Deus ajudava ele a vencer ele com a espada na mão. Mas segundo esta palavra profética, nenhuma espada Josafá teria que tirar da bainha. Deus iria vencer no lugar dele. Deus é quem ia desembainhar a sua espada. Josafá creu e exortou ao seu povo dizendo: crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E essa crença foi tão tremenda que ele disse: a gente vai para a batalha, mas em vez de a gente se preocupar e se armar para lutar contra o inimigo, nós vamos fazer algo diferente. Chamou os cantores, colocou na frente do pelotão e disse: nós vamos já louvando,
mas a gente ainda vai guerrear. Mas a gente já está tão convicto de que o Senhor nos dará a vitória e nos ajudará, que a gente já vai celebrando a vitória. Aleluia! Você conta com a ajuda de Deus. Você sabe que Deus está disposto a lhe ajudar, então não fique cabisbaixo, triste, diante das pelejas que vêm e que virão. O Senhor é o teu auxílio, o Senhor é o teu ajudador. E enquanto louvavam, diz o texto, Deus pôs emboscada no exército inimigo que vinha na ladeira de Ziz, por onde Deus disse. Porque Deus diz quando o inimigo vem e por onde ele vem. Aleluia! E como vencê-lo? Bendito seja o nome do Senhor. E eles começaram a se estranhar um ao outro, enfiar a espada um no outro. Eles mesmos se destruíram e o nome do Senhor, Deus de Israel, foi glorificado. Então, quando não temos condições, nós vamos a Deus buscar ajuda e Ele não sonega essa ajuda. Glória a Deus. Josafá disse: em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Em quem estão os teus olhos? Em quem está a tua confiança? Bendito seja o nome do Senhor. Você, empresário, que está aí de frente dessa tela agora, depressivo, frustrado, com essa situação que veio no Brasil e no mundo, vendo suas contas quebrarem, vendo todo o seu patrimônio e a sucumbir diante dos seus olhos, escorrer por entre os teus dedos como areia na mão de uma criança e dizendo: que farei daqui para frente? Olha, clama por ajuda e o Senhor te ajudará. Essa situação também foi para te despertar, porque nem tudo é conta corrente, nem tudo é cheque ouro, nem tudo é conta gorda. Também tu tens que preocupar-te com a tua alma. E o Senhor está nesta noite dizendo: eu quero salvar a tua alma, salvar a tua família. Tu tinhas dinheiro, mas não tens felicidade. Na tua casa há desordem, há adultério, há tanta coisa ruim destruindo a tua casa, mas eu sou o Senhor que te ajuda. Clama por ajuda e o Senhor está disposto a te ajudar. Aleluia! Quando é que o Senhor nos ajuda? Quando estamos no limite. Enquanto a gente pode ir, Deus deixa. Ele não intervém toda hora não. Ele só intervém quando a gente chega no limite. Ana subiu para orar quando já estava no limite. Ela tinha esperado gerar um filho, mas não tinha condições. Mas subiu para orar. Estava junto ao pilar do templo o sacerdote e ela orando. Nem entrar dentro do templo ela podia, ficou do lado de fora. Mas o Deus que ouve dentro, ouve fora também. Aleluia. E ela clamou ao Senhor: me dê um filho que eu te devolvo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela se levantou daquela oração e o seu semblante já não era triste. Olha, quem ora recebe um medicamento celestial. As coisas às vezes continuam do mesmo jeito, mas é porque Deus, antes de mudar a situação, muda você na situação. Quem primeiro precisava ser apaziguada era Ana e depois a situação de Ana. Deus primeiro deu uma alegria celestial e depois deu um filho. Glória a Deus. E esta palavra está indo no teu coração. Deus vai te ajudar. Não deixa de ir para o templo porque estás triste. Não, vai assim mesmo. E lá o Senhor dá alegria, vai alegrar teu coração. Ele vai te ajudar. Sabe quando é que Deus ajuda? Terceiro momento, quando a derrota é certa. Tem horas que a pessoa está numa situação tão irremediável que a pessoa já descarta toda possibilidade de mudança. Diz: daqui para frente não existe mais. Eu cheguei no limite, eu não tenho mais condições e a derrota é certa. Não foi isso que Herodes fez? Ele matou Tiago e prendeu Pedro. E disse: amanhã eu vejo o que é que eu faço com Pedro. Foi prejuízo para ele deixar para o outro dia. Porque Deus estava já providenciando o socorro, o Deus que ajuda.
colocou Pedro sobre o domínio de um quaterno de soldados, que fica a discussão se eram 4 que se revezavam ou se eram 16. 4 vezes 4. Eu sei que Pedro estava num cárcere, 2 soldados do lado de fora da cela e 2 soldados presos a ele. Da forma como Herodes fez, ele estava dizendo: quero ver quem tira Pedro daí. A derrota era certa, a morte já estava decretada. Agora, na casa de João Marcos havia um ponto de pregação, uma congregação que estava orando pelo pastor Pedro. Aleluia, fazia contínua oração, dizendo: ajuda Pedro, Senhor, ajuda Pedro, Senhor, ajuda Pedro, Senhor. Aí o Senhor o que fez? Enviou o seu anjo. E ele veio com uma glória tão extraordinária que iluminou até o cárcere todinho. E ele saiu passando por entre os soldados. E os soldados sem ver nada, porque coisa de crente só quem vê quem é crente. Bendito seja o nome do Senhor. Passou por entre as portas, chegou lá, Pedro estava depressivo, querendo morrer, querendo se suicidar, murmurando, era dormindo. Confiava tanto na ajuda de Deus que estava dormindo um profundo sono. Teve que o anjo tocar numa parte que, quando toca na gente, a gente dá um pinote, dá um salto na ilharga. Tocou em Pedro, ele acordou, despertou e as cadeias caíram na hora. Ele levantou-se, colocou a sua túnica e saiu acompanhando o anjo. Pensava que o anjo ia levá-lo para as mansões celestiais, né? Eu pensei que era uma visão. Não era uma visão, não. Foi Deus quem enviou o seu anjo para ajudar Pedro e quebrar o laço de morte. Quando tudo parece perdido, quando a derrota é certa, o Deus que ajuda chega para prestar auxílio. Glória a Deus. Agora, deixe-me me aproximar já da conclusão. Deus, ele nos ajuda de forma direta e de forma indireta. Ele pode ajudar de forma direta, ele mesmo vindo pessoalmente. Mas ele também pode utilizar canais. A gente encontra textos em que as pessoas foram ajudadas através de outras. E textos que mostram Deus agindo sem usar ninguém. Jesus, por exemplo, no dia da festa, havia festa entre os judeus, ele foi num lugar onde não tinha festa, no tanque de Betesda. Havia ali uma multidão de doentes. Havia festa entre os judeus, mas ele foi num lugar onde não tinha festa. E entre os doentes havia um que estava ali. 38 anos pode ser a idade dele, ou pode ser o tempo da enfermidade dele. Era uma enfermidade que não lhe permitia caminhar. Ele estava sobre uma camilha. E ele estava naquela situação. E já estava há tanto tempo que havia mais amargura do que esperança de cura. E Jesus, ao invés de mandar anjos, porque eles esperavam, diz o texto sagrado, a agitação das águas por intermédio de um anjo, para que o primeiro que caísse nas águas saísse dali curado. Deus pode fazer de forma direta e indireta, mas dessa vez Deus fez de forma direta. Jesus chegou e disse: queres ficação? Ele disse: eu não tenho ninguém que me atire, que me jogue, que me lance no tanque quando as águas são agitadas. Sempre vai alguém primeiro do que eu. Tem gente que se sente assim, né? Já vi o irmão fulano de tal agradecer, a irmã fulana de tal agradecer, mas não chegou minha vez ainda. Olha, às vezes a demora de Deus é porque Ele vai fazer uma forma muito maior. Jesus disse assim: levanta, toma a tua cama e anda. E ele levantou-se imediatamente e foi curado, foi restaurado, sua saúde foi restabelecida. Jesus curou o cego Bartimeu de forma direta. Vê, a tua fé te salvou. Então, às vezes ele faz de forma direta, mas às vezes ele faz por meio de obreiros, às vezes ele faz por meio de amigos, às vezes ele faz por meio de anjos. Lembra de Moisés diante do Mar Vermelho e o povo atrás desesperado, porque o povo do Egito havia saído, Faraó, com 600 carros para esmagar o povo que havia saído de seu domínio, e eles estavam como que uma espécie de encurralados
entre o exército inimigo e um braço do mar, o mar de juncos. E então Deus orienta Moisés, estende a vara sobre o mar. Olha, Deus usou um obreiro, e ali aquele mar foi aberto, e o povo passou a pé enxuto. Glória a Deus. Deus às vezes usa amigos. Houve ocasiões que Davi venceu o gigante, mas teve uma ocasião que, se não fosse um amigo, o gigante ia vencer ele. Deus também usa amigos verdadeiros e sinceros para nos ajudar. Deus tem pessoas preparadas para isso. Deus se utiliza dos anjos, os anjos que foram tirar Ló, o anjo que venceu os 185 mil soldados para beneficiar Ezequias, o anjo que foi levar pão e água para Elias, o anjo que foi tirar Pedro da prisão, como resumidamente narramos. Esse Deus é o Deus que ajuda até por meio da natureza. Você sabe que na ocasião em 1 Samuel 7, em que os filisteus vieram contra o povo de Israel, que Samuel estava no altar e ofereceu ali um sacrifício, Deus usou a criação para vencer os filisteus. Ele deu uma trovoada que os filisteus saíram tudo correndo. Deus é o Deus que ajuda, utilizando-se até mesmo da natureza. Em Josué 10, versículos 7 a 11, Deus mandou uma chuva de pedras para espantar os inimigos. Para alimentar Elias, Deus usou os animais. Ele bebia água do ribeiro e comia pão e carne que vinha dos corvos. Isso fala das duas formas pelas quais Deus pode providenciar aquilo que é necessário para a gente. Os meios naturais, o ribeiro, e os meios sobrenaturais, os corvos. Bendito seja Deus. Paulo, quando orava e cantava hinos a Deus, juntamente com Silas, Deus foi lá e deu um abalo sísmico na cadeia, e todas as prisões as portas foram quebradas. Glória a Deus. Então, Deus se utiliza até mesmo da natureza para ajudar as pessoas. Eu concluo dizendo esta noite, para todos nós que estamos ouvindo, nunca devemos esquecer de todas as vezes que precisamos e Deus nos ajudou. Por isso que Samuel, quando viu a intervenção de Deus ajudando o povo de Israel, ele pegou uma pedra. Por que uma pedra? Porque uma pedra fala de algo resistente. Ele pegou aquela pedra e ele disse assim: eu vou colocar aquela entre Mispa e Sem. Isso é um registro, isso aqui é um carimbo de que Deus até aqui nos ajudou. Quando o povo atravessou o rio Jordão, Deus orientou Josué dizendo: pede que cada cabeça das tribos pegue uma pedra do meio do leito do rio, porque lá na frente vocês vão fazer um memorial. E quando o filho de vocês perguntarem: que memorial é isso aqui? Isso aqui é porque a gente atravessou o rio Jordão. E a prova foi que a gente trouxe as pedras do leito do rio. Aleluia. Guarde as pedras como memória daquilo que Deus já fez por você. Por que pedra? Porque resiste ao tempo. Porque você vai contar aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, contar aos seus parentes as coisas grandes que Deus fez por você. Ele tem feito por nós, e nós devemos mostrar às futuras gerações o que Deus tem feito por nós. Esta noite, Deus, o Deus que ajuda em Jesus, quer ajudar você. Você ainda tem tempo de mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Glória a Deus, dizendo: eu quero a ajuda de Deus. Eu não aguento mais viver longe de Cristo. Eu não aguento mais viver imerso nesta vida de pecado. Eu quero a ajuda de Deus. E a ajuda de Deus vem através da boia, a boia que é Cristo. Tu está se afogando, mas Cristo é a boia que atira para te tirar desta situação. A ajuda do Senhor está estendida para ti. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Lembra de Pedro, que vinha andando sobre as águas, mas no meio do caminho, ele, sentindo o vento forte, teve medo e começou a naufragar. Mas quando ele começou a ir para o fundo, o texto diz em Mateus 14, 30 em diante, quando ele começou a ir para o fundo, ele clamou: Senhor, socorre-me.
grita esta noite. Clama por socorro. A Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa mão não está encolhida, ela está estendida para te ajudar, para te segurar. O mundo quer te arrancar da presença de Deus, mas a mão do Todo-Poderoso te sustenta esta noite, te segura esta noite. O Senhor quer te ajudar. Manda a tua mensagem, aceita Cristo como teu Salvador e recebe a ajuda do Todo-Poderoso, o teu Deus, o Deus fiel.